Olá! Ele é natural do estado do Rio de Janeiro, formado em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense. É mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e doutor em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Antes de ser professor, trabalhou em alguns veículos de comunicação, como na Editora Abril, por exemplo, e também na área organizacional, como na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo, entre outros. No Mackenzie, desde 2003, é professor nos cursos de jornalismo e publicidade, dando aula para alunos de diversos semestres. Ex-coordenador do curso de jornalismo, atualmente faz pesquisas na área de branded content. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo recebe hoje o professor André Santoro. Oi, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter você aqui hoje. Tudo bom, Tiessa. Obrigado vocês pelo convite. Bom, a gente já falou que você veio do Rio de Janeiro. Como que foi essa mudança para cá, para o estado de São Paulo? Olha, eu vim para São Paulo em janeiro de 99, logo depois que eu me formei em jornalismo pela UF, né, como a gente chama a Federal Fluminense, para fazer um programa de trainee da Editora Abril, que é o curso Abril de jornalismo. Eu fui selecionado e vim para cá em janeiro de 99 e aí fiquei. Mas veio com a intenção de ficar mesmo, ou não? Na verdade, não. Eu vim para fazer o programa de trainee mesmo, voltei para o Rio e aí fui convidado para trabalhar na Abril e aí sim fiquei. Fiquei definitivamente aqui em São Paulo. E por que você decidiu ser professor? Eu sempre quis ser professor, desde que eu era adolescente, desde a minha juventude. Só que eu comecei a trabalhar com jornalismo e não tive a oportunidade de dar aula até começar a fazer o mestrado, né? E eu já entrei no mestrado em 2002, se eu não me engano, com o objetivo de dar aula. E logo depois veio a oportunidade, eu fui convidado para dar aulas no Mackenzie em 2003 e cá estou. Por falar em mestrado, por que você escolheu aqui para fazer o seu doutorado, certo? Eu fiz o mestrado fiz o mestrado na PUC, aqui de São Paulo, na área de comunicação, e vim fazer o doutorado em letras aqui no Mackenzie, porque eu sempre me interessei muito pela área de grande reportagem, jornalismo literário, e o doutorado no Mackenzie é muito bem conceituado na área de letras, e eu achei que eu podia juntar um pouco a pesquisa em jornalismo com essa área de letras. E como que é a sua relação com a universidade? É maravilhosa. Com o Mackenzie, eu estou no Mackenzie há 16 anos, já tive a oportunidade de fazer muita coisa aqui, já dei aula de várias disciplinas, já fui coordenador de curso, como você citou, já fui coordenador da área de estágios, já dei aula na Lato Sensu também, que é a pós-graduação de especialização, né? Tive muitas oportunidades, já fiz bastante coisa aqui e gosto bastante inclusive do ambiente da universidade, que é muito positivo para nós, docentes, imagino que para os alunos também. Das matérias que você leciona, qual que você acha mais importante? Olha, eu acho mais importante uma que eu leciono hoje, que é uma disciplina do segundo semestre, que se chama Produção Jornalística, que é uma disciplina que eu dou para os alunos que estão no comecinho do curso e na qual eles têm a oportunidade de fazer o trabalho de jornalista mesmo, o trabalho de reportagem. Eles produzem um jornal, que é o jornal Acontece, que é um jornal de circulação interna entre os alunos. E acho que é uma disciplina muito importante para a formação jornalística, porque ela dá a oportunidade para os alunos fazerem apuração, irem para a rua. Eles estão agora, neste momento, por exemplo, fazendo apuração na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então acho que é uma oportunidade interessante para os alunos exercitarem e praticarem o jornalismo junto com todos os conceitos que a gente discute em sala de aula. E você pode falar um pouquinho também das suas outras matérias que você leciona aqui? Atualmente, eu dou aula dessa disciplina, que é produção jornalística em jornalismo, e dou uma outra aula de relações públicas e assessoria de comunicação, que é uma disciplina completamente diferente, só que essa eu dou para os alunos de publicidade, aqui do Mackenzie. Então, eu atualmente leciono essas duas disciplinas, né? A disciplina de produção jornalística eu já comentei, e a outra é uma disciplina mais orientada para mercado em assessoria de comunicação. Então, ensino os alunos a fazerem, por exemplo, o branded content, né, que é uma das minhas principais áreas atuais de pesquisa, a fazer assessoria de imprensa ou de comunicação, a produzir material para empresas, material de conteúdo para empresas. São duas disciplinas bem diferentes, mas que se complementam bastante na formação do profissional de comunicação, que hoje em dia a gente gosta de dizer que não tem jornalista ou publicitário, né? Todo mundo acaba trabalhando em lugares muito parecidos, em funções muito parecidas.
Mas eu já dei aula de várias outras disciplinas, já uma que foi o meu xodó durante muito tempo e que faz parte da minha pesquisa de doutorado, é uma disciplina que se chamava jornalismo literário e que hoje no curso de jornalismo se chama grande reportagem. Você que falou que dá aula para os dois cursos, como você vê então a reação dos alunos com essa junção de profissões? Eu acho que a reação é muito positiva, até porque isso significa mais oportunidades no mercado de trabalho, né? Eu falo isso muito para os alunos de publicidade. Hoje em dia, os profissionais, eles concorrem às mesmas vagas e trabalham muitas vezes nas mesmas empresas. Hoje, no mercado de trabalho de comunicação, existem muitas vagas, por exemplo, para profissionais de jornalismo que são ocupadas por ex-alunos ou mesmo alunos quando é estágio de publicidade e vice-versa. Porque em muitas funções existe essa sobreposição. Eu acho que os alunos acham positivo esse cenário, sabe? Eu não vejo os alunos achando isso negativo. Claro que existem questões específicas que, aí sim, só o profissional de publicidade consegue dar conta ou só o profissional de jornalismo, mas em grande parte das vagas hoje eu diria que há um hibridismo, aí, uma sobreposição de talentos e habilidades que faz com que as pessoas possam trabalhar, seja de qual curso for, né? Professor, no próximo bloco eu quero saber o que você viu desses 16 anos de mudança aqui no Mackenzie. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo volta já. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higienópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo está de volta. Ao meu lado, o professor André Santoro. Professor, eu te perguntei no último bloco, você está aqui há 16 anos. Quais as mudanças você tem visto na universidade? Na universidade, muitas, né? Eu nem consigo me lembrar direito quantos reitores, por exemplo, eu já tive aqui, né, como chefes máximos da universidade. Se eu não me engano, foram uns 3 ou 4. Eu acho que a universidade, nesses 16 anos, ela se profissionalizou muito. Em vários aspectos, né? Acho que no aspecto da gestão, no aspecto dos conteúdos acadêmicos, da reorganização curricular, da oferta de atividades que não são apenas atividades de sala de aula, né? De professor com aluno. Eu acho que se eu pudesse resumir, eu resumiria nisso, né? Houve uma profissionalização da universidade positiva, acho que na maioria dos aspectos. Em relação à prática de sala de aula, eu posso falar bastante da experiência do nosso curso, que é o curso de jornalismo. Ele passou por pelo menos 2 ou 3 reformas curriculares radicais nesse período. E eu acho que foram reformas muito positivas. Era um curso muito voltado à prática jornalística em redação, né, que é a origem, digamos assim, da realidade profissional do jornalista, né, de trabalhar como repórter em mídia impressa, TV, rádio, etc. O curso ele foi se ajustando à realidade do mercado. Então, hoje em dia, tem muito conteúdo que é voltado para a atuação em mídias digitais, redes sociais, etc. E para a atuação, como eu disse no bloco anterior, no mercado de assessoria de comunicação, que eu acho que hoje é um grande filão a ser explorado em termos até de empregabilidade por parte dos alunos. Eu diria que o curso se transformou nesse sentido. Então, você acha que o aluno que estuda aqui sai pronto para o mercado de trabalho, preparado? Com certeza. Tanto é que o curso de jornalismo, ele é reconhecido como curso, ele é o primeiro colocado em aceitação por parte do mercado de trabalho no ranking universitário da Folha de São Paulo, né? O Mackenzie já em várias edições do chamado RUF, né? O ranking universitário Folha, ele vem ocupando, o curso de jornalismo vem ocupando o primeiro lugar no quesito de aceitação pelo mercado. O nosso aluno é muito bem aceito pelo mercado. E eu acho que isso em grande parte é por conta do perfil do aluno, que é um aluno excelente, né? O aluno do Mackenzie é um aluno diferenciado
no sentido positivo, mas também por conta dessa nossa preocupação de adaptar os conteúdos e as discussões que se fazem dentro do curso à realidade do mercado de trabalho. Então você ainda acredita que é essencial o diploma de jornalista? Ah, sim, senão o que eu estaria fazendo aqui, né? O STF não acha já há bastante tempo, né? Há mais ou menos 10 anos. Mas esse papo da queda da obrigatoriedade do diploma, isso desde o início, quando foi anunciado pelo Supremo, nós, professores, batemos na tecla de que um diretor de uma empresa jornalística, por exemplo, ele obviamente vai preferir um candidato àquela vaga que tenha um diploma de jornalismo ao candidato que não tem o diploma, porque aquela pessoa já está treinada, ela já tem os conhecimentos necessários para exercer a profissão. Então, em relação, por exemplo, à procura pelo curso de jornalismo, eu diria que o impacto foi quase zero da queda da obrigatoriedade do diploma. E qual a importância do Mackenzie para você? Olha, o Mackenzie ele é meio que a minha vida profissional há 16 anos, né? Eu trabalho aqui há 16 anos. Só para você ter uma ideia, eu virei pai no Mackenzie, né? Eu não tinha filho quando eu entrei no Mackenzie, hoje eu tenho um filho de quase 14 anos. Faz parte da minha rotina profissional, é o meu ambiente de trabalho. Eu fazia muitas colaborações jornalísticas até começar o doutorado. Eu trabalhava muito como jornalista em redação, fazendo freela, né, freelancer. Mas desde que eu comecei a fazer o doutorado, eu acabei assumindo outras atividades e funções aqui no Mackenzie e me afastei um pouco dessa rotina mais vinculada à realidade das redações. E fiquei ainda mais centrado na minha atuação aqui na academia. E também é a universidade que me ofereceu a oportunidade de fazer o meu doutorado, né? Então eu tive uma parte muito importante da minha formação aqui com a professora Marisa Lajolo, que é uma deusa na área de literatura no Brasil, uma das pesquisadoras mais importantes do mundo na área de literatura infanto-juvenil. O Mackenzie me deu muitas oportunidades, entre elas a oportunidade de fazer um doutorado. E você acha que essa relação afetiva com o Mackenzie atrapalha o seu trabalho? De forma alguma, só ajuda. Não. Mackenzie, acho que quem trabalha no Mackenzie se sente muito acolhido pela universidade, né? Acho que é uma relação muito positiva que a instituição tem com funcionários, professores e até alunos também. E no mundo jornalístico, quais as maiores mudanças que você nota? Eu acho que uma das maiores mudanças, enfim, claro que é chover no molhado falar que a internet transformou demais o mercado jornalístico, né? Todo mundo já sabe disso. Mas a gente não pode deixar de citar, né? O ambiente digital hoje em dia, ele acho que é um dos fatores mais importantes de direcionamento de carreira, de atuação profissional dos jornalistas. Mas acho que, como a gente estava conversando antes, essa aproximação entre o mercado de jornalismo e o mercado de publicidade e propaganda e até o mercado de relações públicas, eu diria que talvez o principal fenômeno hoje, né? A internet, as mídias digitais, as redes sociais, nos últimos 10, 15 anos, e hoje, nos últimos 5 anos, acho que o mercado de jornalismo está se transformando muito por essa aproximação com outras áreas e pela possibilidade profissional até que alunos, ex-alunos, profissionais têm de produzir, de fazer conteúdos, desenvolver projetos que não sejam essencialmente naquele jornalismo raiz que a gente conhecia até uns 20 anos atrás, né? E antes de finalizar, quais são as suas expectativas para a profissão no futuro? Eu tenho expectativas muito positivas em relação ao jornalismo. Eu acho que... Só que aqui a gente entra um pouco no território da profecia, né? Porque a gente não tem muito como saber o que vai acontecer. Eu acho que o mercado de jornalismo, o mercado editorial de jornalismo, ele vai entrar agora numa fase de estabilidade, né, em que as empresas, eu acho que o que elas tinham que perder de receita e de anunciantes e tal, elas já perderam, né? Então a gente vê hoje uma divisão muito diferente, por exemplo, da receita publicitária que a gente tinha até 20 anos atrás. Hoje, um dos maiores responsáveis pela receita publicitária, que recebe receita publicitária, são as empresas do universo digital, né? Eu acho que o universo da redação ele tende a se estabilizar e cada vez mais crescer esse universo de comunicação organizacional, que a gente chama, que é o universo da assessoria de comunicação, dessa aproximação com publicidade, propaganda e relações públicas. Eu vejo isso com um potencial muito grande de crescimento nos próximos
2, 3 anos, não é nem na próxima tá década, próximo, não, então. está muito próximo. Na verdade, já está acontecendo, né? Acho que essa é a realidade do nosso mercado hoje. Professor, muito obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, foi uma honra conversar com você hoje. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E o nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou nesse bate-papo. Até o próximo episódio do Projeto Memória.